Eu sou o Fábio, sou técnico do Laboratório de Eletrônica do Colégio Técnico. Estou aqui para apresentar a montagem de uma lanterna, um abajur de cabeceira de cama. Esse é o abajur, ele é feito com 4 LEDs, ele acende com toque e pode ser utilizado dentro de guarda-roupa para iluminação no período da manhã ou na cabeceira de cama para evitar o incômodo no acendimento da luz do quarto. Então, primeiramente eu vou mostrar para vocês todo o material necessário para a confecção do nosso abajur de cabeceira. A gente vai precisar de uma placa de fenolite cobreada. Fenolite é um material isolante com um revestimento de cobre de um dos lados. A gente primeiramente corta essa placa na medida correta do desenho da placa. A gente corta usando uma régua. Depois que você tiver feito as medidas necessárias, você utilizando uma régua, você usa essa garra para fazer o corte da placa. Faz isso dos dois lados e obtém o tamanho exato que você precisa. Depois que você fez esse corte, é interessante que você faça um bom acabamento da placa. Limando, usando lima, você faz um bom acabamento da placa. Esse acabamento é importante porque o resultado final é bem melhor, é bem melhorado. Então está aqui a plaquinha prontinha para receber a impressão do circuito. O circuito é obtido através de um software próprio que você faz o desenho do projeto, o desenho esquemático, e o software produz o layout do circuito que vai ser impresso na placa de cobre. Então, feito isso aqui, é importante lembrar que esse sistema funciona somente com impressora laser. Não pode ser jato de tinta, tem que ser laser. Outra coisa interessante, o melhor método de transferência desse desenho para a placa é utilizando folhas de revistas velhas, revistas que não são usadas mais, como essa aqui. A gente pega uma folha de revista, cola num chamex, por causa do tamanho, do padrão da impressora, e coloca na impressora para a impressão. E sai isso. Feito isso aqui, você pega uma tesoura e corta o seu desenho. É interessante saber que a tinta que a impressora laser usa é uma tinta térmica. Então ela amolece com aquecimento. Por isso que é importante que a impressora seja laser. Só assim você consegue transferir esse desenho para o cobre. E essa transferência é feita dessa forma. Você coloca o layout da placa cortadinho, posiciona em cima da placa. Agora a gente pega o papel, o desenho sobreposto no cobre e coloca na prensa térmica. Essa prensa é a mesma prensa utilizada para fazer estampa de camiseta. Coloca a pontinha inicialmente para não deslocar o papel, depois vai introduzindo aos pouquinhos para a tinta ir colando e aderindo ao cobre. Temperatura que a gente ajusta em torno de 110 a 120 graus. Então é necessário garantir, não tem um tempo determinado para fazer isso. Cuidado, a placa está quente. Agora é necessário, para tirar o papel e deixar somente a tinta, mergulhar essa placa em água. Uma alternativa para quem não tem a prensa, essa prensa térmica de estampa de camiseta, é utilizar um ferro de passar roupa normal, caseiro. Você sobrepõe
a impressão em cima do cobre, firma bem com a mão e usa um ferro de passar roupa. Agora pega a placa, nós temos que mergulhar ela num fiozinho de água. O papel vai amolecendo. Ele demora um pouquinho a amolecer, porque ele precisa absorver a água. Ele é um pouco impermeável, por isso demora um pouco. Então, com um pouquinho de paciência, ele vai amolecendo e vai saindo. Não pode usar unha, nenhum material pontudo para tirar o papel, porque senão você corre o risco de arrancar a tinta que está aderida ao cobre. Finalmente, pega uma borracha macia e retira um pouco mais das fibras do papel, que podem prejudicar a impressão. Não pode passar a borracha com muita força e sempre debaixo da água para facilitar a retirada das fibras do papel. Esse é o resultado. Agora, pessoal, depois que te retirou o papel da impressão aqui, tem que fazer uma verificação minuciosa se tem algum defeito, se tem alguma falha, para antes de ir para a corrosão corrigir essas falhas. Nesse caso aqui, a falha que aconteceu foi que parte da tinta soltou no processo de retirada do papel. Nesse caso, a gente reconstitui esse pedacinho com uma caneta própria para escrever em transparência de retroprojetor. E isso que eu vou fazer agora. Vou reconstituir a falha. Uma pequena falha. A gente vai furar, fazer um furo na lateral, usa esse furador. E usa um pedaço de fio de cobre esmaltado, ou pode ser um fio de nylon. Importante é que o material não pode sofrer corrosão lá no processo. E esse fio é para evitar que a pessoa entre em contato com a solução ácida. Agora pega a placa amarrada e mergulha na solução de cloreto férrico. O nome popular disso é percloreto de ferro. Esse processo dura aproximadamente, dependendo da solução que está aqui, se ela estiver nova, se ela estiver mais velha, pode variar de 15 a meia hora. 15 minutos a meia hora esse processo. A solução retira o cobre das regiões que estão desprotegidas pela tinta. A tinta protege o cobre que deve ficar na placa e fazendo as ligações que a gente necessita. No final desse processo, vai sair daqui a placa já com a região que estava exposta totalmente sem cobre e a região que estava com a tinta, que ainda está aqui a tinta preta, ó, da impressora. Debaixo dessa tinta preta existe o circuito que a gente necessita. Passa o bombril, ele já mostra para você o circuito pronto embaixo. Então, terminou de limpar com o bombril, tirou toda a tinta. O software, ele já produz os pontos em que devem ser furados. E a furação tem que ser feita agora. Toda a furação tem que ser feita com esse furador. Essa furação é exatamente onde os terminais dos componentes eletrônicos vão atravessar a placa para serem soldados embaixo. Então, esse processo é um processo demorado e ele foi resumido e aqui a placa já está com toda a furação pronta. Feito isso, feita a furação, a impressão embaixo, agora o próximo passo é a impressão da máscara superior. Ela vai facilitar a nossa montagem, ela vai indicar o local que os componentes devem ser introduzidos na placa. Essa máscara deve ser colocada de uma forma correta, de tal forma que ela coincida com o layout que estava aqui, na parte superior. Aí colocou aqui, coincidiu
utiliza-se de uma lâmpada por trás para facilitar com que você veja que a furação da placa vai coincidir com os pontos de furação da máscara superior. Quando você fez isso, leva na prensa e repete o processo de prensagem da impressão. Agora, novamente, levar na água e retirar o papel. Agora, pessoal, a gente vai partir para a parte de montagem propriamente dita dos componentes eletrônicos na placa. E os recursos que a gente tem seria, primeiro, esse suporte de placa, que ele é muito interessante porque ele permite que você veja a parte superior da placa e a inferior. A parte superior você introduz o componente e a parte inferior você solda o componente. Então ele é muito interessante. Mas nem todo mundo tem esse braço. No caso de não ter esse braço, você vai soldar na bancada mesmo. E nesse caso de soldar na bancada, é interessante para que isso dê certo que a gente comece pelos componentes mais baixos. São os resistores. Eles são soldados mais rentes à placa. A placa, isso facilita soldar eles primeiro. Porque se você for soldar um componente muito alto, primeiro, esse componente aqui é bem alto, quando você soldou esse componente e vai soldar um resistor, que é esse mais baixo, e coloca a placa assim, o resistor cai e prejudica a montagem. Então é interessante sempre começar pelos componentes mais baixos, que são os resistores. O processo dos resistores é esse aqui, ó. Pega o resistor, localiza ele na placa, o valor dele. Ele tem um valor especificado por código de cor, e quem deseja montar algum circuito é necessário que pesquise antes, procure saber como é que identifica os valores para não errar. Aí você dobra os terminais, introduz na placa no lugar correto, põe ele bem rente, vira, dá uma amassadinha nos terminais, mais ou menos 45 graus em relação ao plano da placa, para ele não cair, e parte para a soldagem. Solda o primeiro terminal, solda o segundo terminal, pega um alicate de corte, corta o excedente do terminal que sobrar. O resultado é esse. O resultado final seria esta placa com os componentes todos soldados. Nesse caso aqui, a placa foi comprada uma caixinha, nas lojas de eletrônica vende esse tipo de caixinha para montagens mesmo. Tem vários tipos. A escolhida foi essa, porque o tamanho da placa permitia que se comprasse uma caixa um pouco menor, fica mais compacto. É necessário comprar os suportes das pilhas para alimentar o circuito, que são as pilhas que alimentam. Esse circuito é um circuito lanterna, então ele precisa dos LEDs. Os LEDs foram fixados na caixinha, na parte da tampa. Tem um sensor, que é onde você acende e apaga a lanterna, então ele foi fixado aqui na caixa também. E terminou de montar, fixou tudo, fechou, aí você tem a sua lanterninha de cabeceira.